Quando colocamos a pergunta sobre os efeitos do setting analítico online em comparação ao setting presencial, é fundamental não deslocarmos a questão para um plano de eficácia imediata ou de produção de efeitos mensuráveis a cada sessão. Freud nunca pensou o tratamento psicanalítico como uma sequência de entregas ou resultados pontuais, mas como um processo que se constrói no tempo, sustentado pela repetição, pela transferência e pela possibilidade de elaboração. Essa advertência já está presente nos textos técnicos, sobretudo em Sobre o Início do Tratamento, quando Freud insiste que o analista deve abandonar qualquer expectativa de sucesso rápido e se manter fiel ao método, mesmo diante da ansiedade de produzir efeitos visíveis. A ideia de que uma análise precisa funcionar a cada encontro é, em si, um risco técnico. Em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, Freud adverte o analista contra a tentação de dirigir o tratamento, de buscar confirmações ou de intervir excessivamente para satisfazer expectativas, sejam do paciente ou do próprio analista. O que sustenta o trabalho não é a intensidade aparente do encontro, mas a manutenção da regra fundamental da associação livre e da atenção flutuante, que permitem a comunicação entre inconscientes. É nesse ponto que a distinção entre setting presencial e online deve ser recolocada. O setting analítico não se define pelo espaço físico, mas pela possibilidade de instaurar uma situação em que a fala possa se desdobrar e a escuta possa se manter sem direção prévia. Freud já havia demonstrado, em A Dinâmica da Transferência, que a transferência emerge justamente quando há um enquadre estável, capaz de sustentar o deslocamento dos afetos e das repetições. Se esse enquadre é mantido no atendimento online, o trabalho transferencial pode se constituir do mesmo modo, ainda que atravesse outras resistências e dificuldades. Essas dificuldades não são estranhas à clínica freudiana. Em Recordar, Repetir e Elaborar, Freud mostra que o tratamento avança menos pela lembrança direta do que pela repetição no presente da relação analítica. As interrupções, os silêncios, os obstáculos e até as falhas fazem parte do processo, pois revelam modos de resistência que podem ser trabalhados. No setting online, as interferências do ambiente doméstico, as falhas técnicas ou a preocupação com a privacidade não são simplesmente obstáculos externos, mas elementos que podem ganhar estatuto clínico na medida em que entram no campo da fala e da transferência. Do mesmo modo, a posição do analista permanece central. Em Psicanálise Selvagem, Freud critica duramente a prática que abandona o método em favor de intervenções apressadas, conselhos ou interpretações prematuras. O risco não está no meio utilizado, mas na perda da ética do trabalho analítico. Um atendimento online pode se tornar selvagem se o analista cede à urgência de produzir efeitos, assim como um atendimento presencial pode se tornar tecnicamente pobre se o enquadre não for sustentado. Por isso, a questão decisiva não é se o setting online é melhor ou pior do que o presencial, mas se o setting analítico, como construção simbólica e técnica, está sendo mantido. Quando há clareza de horários, compromisso, sigilo, atenção flutuante e respeito ao tempo do inconsciente, o trabalho pode se desenvolver. O setting, nesse sentido, é o que permite que o sujeito se autorize a falar e que o analista sustenta a escuta, mesmo diante das limitações do ambiente. O efeito analítico não se mede pela intensidade da sessão, mas pela possibilidade de elaboração que se constrói ao longo do processo. Seja presencial ou online, é essa fidelidade ao método freudiano que garante a consistência da clínica psicanalítica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.